Olá pessoal, a aula de hoje será sobre bacia hidrográfica. Eu me chamo Alisson Lopes Soares, sou estagiário do curso de Geografia pela Universidade Estadual do Paraná, Unespar, campus de Campo Mourão. Essa aula tem como intuito principal mostrar para vocês quais as principais características de uma bacia hidrográfica, quais as principais características da bacia hidrográfica na qual vocês residem, que seria a bacia hidrográfica do Rio Ivaí, e as principais bacias do Paraná. Mas primeiro, para você entender o que é a bacia hidrográfica, você tem que entender os principais conceitos, as principais características que ela possui. Ou seja, um conceito usado por muitos estudiosos diz que a bacia hidrográfica é uma área delimitada por divisores de água, onde toda essa água escoa para um rio principal. O que seria esse rio principal? Deixa eu pegar um marcador aqui. O rio principal seria o maior rio dessa bacia, ou seja, o que recebe toda a água dos afluentes. Geralmente o rio principal é o que dá o nome à bacia. Vamos supor, o rio Ivaí dá o nome da bacia, ou seja, bacia hidrográfica do rio Ivaí. O rio Paraná, da mesma forma. Os afluentes, ou seja, esses afluentes são pequenos rios que estão ligados ao rio principal, ou seja, eles que vão abastecer este rio principal. Possui afluentes e subafluentes nessa bacia. O que seriam esses subafluentes? São rios menores. Um bom exemplo é o Rio do Campo. O Rio do Campo ele está ligado com o rio Ivaí. Ou seja, o Rio do Campo é o subafluente do rio Ivaí. O rio Ivaí está ligado com o rio Paraná. Ou seja, o rio Ivaí, na escala de grandeza, ele é um afluente do rio Paraná. Também podemos dividir essa bacia em três etapas, ou seja, o alto curso, o médio curso e o baixo curso. O que seria esse alto, médio e baixo? O alto, geralmente, é o local que possui maior declividade, onde vai estar localizada a nascente do rio principal, e é um local pode ser encachoeirado, bem ondulado, geralmente possui os divisores de água no seu topo, na sua maioria, na verdade. O médio curso seria onde os rios vão se encontrar e vão dando um maior fluxo a esse rio principal. Geralmente formam-se algumas ilhas no decorrer desse rio principal, nesse trajeto, no médio curso, que eu vou explicar mais à frente. Um baixo curso, o que seria? Seria um local de maior planície, onde o rio vai escoar para um rio maior ou o mar. No caso da bacia do rio Paraná, seria um rio maior. Lembra que eu falei para vocês da ilha, que pode ser que se forme ilha nesse médio curso e tal? Essas ilhas são chamadas de ilhas fluviais. Por que ocorre isso? Devido à confluência dos rios, ou seja, esses rios vão se chocar, vão chegar ali, vão deixar todos os sedimentos, e os sedimentos vão se chocar e vão se compactar, formando algumas ilhas. O Brasil possui a maior ilha do mundo, ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, que está presente na região de Tocantins. Essa bacia possui uma foz, ou seja, o local de escoamento dessa água da bacia. A foz pode ser de dois modos, em estuário ou em delta. Estuário é quando essa água vai vir com tanta força que ela vai passar direto, não vai ter meandros como aqui. Meandros são esses canais do rio, com essas curvas aqui. Ela vai passar direto, não vai reter nenhum tipo de sólido aqui no desaguar dela. Já o delta, ele é bem frequente em locais que tem locais de planície, planícies assim, tipo, chega a ser uma mesa, sabe? E cria
essas pequenas ilhas, assim, devido à diferença da força da água do rio maior com a força do rio principal que está chegando aqui. Ou seja, daí dá aquela queda assim na força, na potência dessa água e vai deixando seus dejetos pelo caminho, assim formando alguns meandros também. A questão do exorreico e endorreico. O que seria esse exorreico e esse endorreico? Exorreico é quando a bacia está ligada diretamente com o mar, ou seja, toda a água dessa bacia vai desembocar diretamente no mar. Endorreica é quando o rio, essa bacia, ela vai em direção ao continente, ou seja, deságua em outro rio maior do que a da bacia. Vamos supor, aqui levar em consideração o rio Ivaí, que é o presente na nossa região. O rio Ivaí ele vai desembocar primeiro no rio Paraná, para daí o rio Paraná desembocar na bacia Pratina, e da bacia Pratina vai direto para o mar, na região da Argentina. E as nascentes também, eu não falei anteriormente, mas as nascentes, elas podem ser de 3 tipos. Aqui no Paraná, a gente só possui um tipo de nascente, que é a pluvial. O que é essa pluvial? Ela se abastece mediante a água das chuvas. Devido ao nosso clima ser subtropical, com uma boa presença de chuvas durante o ano todo, e principalmente no período do verão. E também existem alguns tipos de nascente que são as nascentes nivais. O que são essas nascentes? São derivadas do degelo. Na nossa região nós não temos o degelo, né? Mas até a nascente do rio Amazonas. O rio Amazonas é formado por uma nascente de origem nival, que nasce na Cordilheira dos Andes e percorre todo esse caminho até chegar e formar o rio Amazonas. E também possui as nascentes crásticas, que são aquelas que são originárias de fontes subterrâneas, ou seja, águas que derivam de cavernas no subsolo. Aqui eu vou explicar um pouco sobre o relevo. De modo geral, uma bacia hidrográfica pode ser melhor caracterizada analisando-se seu perfil topográfico. O que seria esse perfil topográfico? Seria a forma da bacia. Aqui podemos ver os interflúvios, que seriam os divisores de água, ou seja, toda a água que se originar ou chover daqui para cá, ela vai cair para o rio principal, ou seja, através da vertente, e vai formar esse caminho aqui. Uma água que se forma aqui, ela não pode subir o morro, então ela vai fazer o quê? Vai descer. E vai criar outra bacia hidrográfica aqui. Vamos supor que aqui tivesse outra bacia hidrográfica. Do mesmo modo. Ou seja, a água daqui vai escoar para um rio, outra bacia, daqui também. E aqui vai, através da vertente, vai escoar e vai atingir o leito fluvial, que seria o rio principal. Dentro dessa perspectiva de análise, é possível observar as seguintes partes de uma bacia. O que seriam esses interflúvios, então? São regiões mais elevadas de uma bacia hidrográfica, servindo de divisor entre as bacias, entre uma bacia e outra. Também são chamados de divisores topográficos, ou divisores de água, e também vulgarmente de espigões, dependendo da análise. Nos interflúvios predominam os processos de erosão areolar, em círculos, ou seja, realizadas pelo intemperismo físico e químico, que tende a rebaixar o relevo. Os sedimentos resultantes desse processo tendem a se deslocar em direção ao leito fluvial, canal do rio, caracterizando assim as regiões fornecedoras de material, ou seja, todo material, quando chove aqui, a água exerce uma força sobre a rocha vai se deteriorando, ou a partir de algum elemento químico ou seja, vai cair os detritos da rocha aqui, e esses detritos tendem a vir para o leito do rio. Lembra da mata ciliar que eu falei para vocês, ou não falei anteriormente? Acho que eu não falei anteriormente, deixa eu voltar um pouco aqui. A mata ciliar é muito importante também para a bacia hidrográfica, ou seja, ela vai servir como um filtro aqui. Toda erosão, toda a água com dejetos que vá adentrar esse rio, esse leito principal, os seus afluentes, vai passar por um filtro, que seria a mata ciliar aqui, retendo vários sólidos, vários
substâncias e impedindo que esse rio sofra um assoreamento maior. E aqui é o mesmo princípio, essa mata ciliar vai servir de filtro para o rio, assim evitando o assoreamento. As vertentes. Por definição, é considerada uma vertente qualquer superfície que possua uma inclinação superior a 2 graus, ângulo suficiente para haver um escoamento da água. Entretanto, as vertentes são mais do que superfícies inclinadas. São consideradas uma parte mais importante da bacia, principalmente por estabelecerem uma conexão dinâmica entre os topos dos interflúvios e os fundos de vale, ou leitos fluviais. Por comportarem geralmente a maior parte da vegetação. Ou seja, quanto mais inclinado, maior será a velocidade que essa água vai descer aqui. E maior o estrago que ela vai fazer também nessa rocha. E, em consequência, levar todo para o leito do rio. Quanto mais assuavizada, quanto menos íngreme, a água vai descer mais devagar. E assim, podendo evitar essa deteriorização. E assim evitar mais o assoreamento do rio. Além de servirem de região de transporte de sedimentos, a inclinação das vertentes é fundamental na densidade de drenagem em uma bacia. Em vertentes muito inclinadas e sem a presença de vegetação nas suas encostas, o resultado, em geral, é rápido e desastroso. A perda do solo causa vossorocas, grandes buracos, e os sedimentos são acarreados em direção ao fundo do vale, ocasionando assoreamento dos rios, tornando-se mais rasos. Agora também outro princípio importante, que seria o leito fluvial. O leito fluvial é denominado como sendo o canal de escoamento de um rio. Ou seja, ele é dividido em 3 etapas também. O leito maior, o leito menor e a vazante. O leito de vazante seria a região mais baixa da bacia hidrográfica onde o rio escoa em épocas de seca, isto é, com uma menor vazão anual. Ou seja, quando você está naquele período de seca, você chega lá, você chega a enxergar até o fundo do rio. Seria esse leito de vazante que você está enxergando naquele momento, ou seja, um menor nível de água, porém sempre em frequência naquele local. O leito menor. O leito menor é considerado como sendo o leito do rio principalmente dito, por ser bem encaixado e delimitado, caracterizando-se também como a área de ocupação da água em época de cheia. Ou seja, é aquele local mais escavado do rio. Você nota que a água corre ali frequentemente no período das chuvas. E o leito maior, denominado também como planície de inundação, é nessa área que ocorrem as cheias mais elevadas, denominadas enchentes, ou seja, é a área de transbordo do rio. Como podemos ver nessa imagem aqui anterior, com essa vazão alta no período das chuvas, ele causa alguns diques marginais, que seriam essas áreas que ficam com lodo, com poças d'água, assim, seria o extravasor do rio. Ou seja, o canal não deu conta de comportar toda aquela água, ela tem um local de escape. Deixa eu pegar um marcador aqui novamente. Então, pessoal, como eu havia dito já, o regime que abastece esses rios do Paraná é o regime pluvial, de origem subtropical, ou seja, é abastecido por chuvas esses rios, essas nascentes que formam esses rios. Por que subtropical? É o clima presente aqui no nosso estado, ou seja, chuvoso, bastante chuvoso no período do verão. Existem 2 principais bacias no estado, que seriam a bacia do Rio Paraná e a bacia do Atlântico. O que seria essa bacia do Atlântico? Todos os rios que se formam aqui devido à geologia do local, ou seja, ao relevo,
ele parte direto para o mar, ou seja, uma bacia exorreica. Os rios nascem aqui e têm sua saída direto para o mar. Devido aqui à Serra do Mar, as escarpas que possuem aqui, e ele não consegue adentrar ao continente. Ou seja, o rio ele sempre vai procurar o melhor local de escoamento, né? Até o rio Ribeira, que é o maior rio dessa localidade aqui, na verdade, ele não escoa, ele não tem sua foz no Paraná, mas sim na região de São Paulo. E o restante aqui, todos têm sua foz no rio Paraná. Ou seja, a bacia do rio Ivaí, bacia do rio Piquiri, a bacia do Iguaçu, do Tibagi, do Itararé, Rio das Cinzas, Pirapó, Paranapanema. Paranapanema faz divisa com São Paulo aqui, vários rios também. Isso daqui é uma bacia bem importante, mais à frente eu vou destacar. Então, 92% dessas bacias presentes do Paraná são endorreicas. Como eu já disse, endorreicas elas escoam para um rio maior, ou seja, não vão direto para o mar. Primeiro elas caem num rio maior. E 8% dessas bacias do Paraná, elas são exorreicas, que são essas do litoral aqui. 100% do estado está irrigado, devido à grande influência do clima, a questão da pluviosidade, assim também possuindo um grande potencial hidráulico, ou seja, os rios possuem uma grande potência hidráulica. Devido também ao relevo, porque aqui, querendo ou não, essa parte do mapa aqui está a uma altitude bem mais elevada, assim formando uma declividade maior, aumentando o potencial desses rios. Também possui 28 hidrelétricas no nosso estado, então é um número bastante razoável, sendo que a maior usina em geração de energia está no nosso estado. Na verdade, mas prestem atenção, pessoal, é a usina em maior geração, não é a maior usina do mundo. É a maior usina em geração de energia do mundo. Porque a maior usina do mundo, em capacidade, em tamanho, está na China, que é as Três Gargantas. Essa nossa usina ela é binacional, ou seja, ela pertence ao Brasil e ao nosso vizinho Paraguai, fornece energia para os dois países. Aqui é um mapa das hidrelétricas distribuídas no nosso estado. Podemos ver que tem 10 na região do Rio Iguaçu, devido ao relevo, devido a N fatores. O Paranapanema possui 5, só que essa é uma bacia muito importante, pessoal, porque ela serve também de escoamento de produtos, ou seja, da região de São Paulo, o pessoal entra aqui pelo rio Paranapanema, até chegar no rio Paraná, escoa esses produtos aqui. Aqui você possui alguns elevadores de navio, de barcos, que em cada usina eles aqui possuem um elevador de barco, e eles vão quebrando esse desnível, porque o barco está vindo no rio Paranapanema. Para ele chegar no rio Paraná, esse rio tem um desnível, devido à usina. Ou seja, ele entra numa espécie de comporta, o nível do rio, da água sobe até esse barco, faz ele descer, seguindo a gravidade, e ele pode percorrer seu caminho através do rio Paraná normalmente. Aqui possui alguns portos secos, que daí o pessoal desses barcos deixa o produto aqui, e através de caminhão, de algum outro meio de transporte, eles vêm até o porto de Paranaguá, para fazer seu escoamento. O rio Tibagi possui também 4 usinas. Aqui o rio Tibagi possui 4 usinas, o rio Ivaí possui 2, no qual uma está bem próximo da gente, que é a usina Mourão, perto de Campo Mourão, ali perto do Parque do Lago. E a outra aqui, próximo ao Rio dos Patos, que é a origem da bacia do rio Ivaí. O rio Piquiri possui uma usina, uma hidrelétrica, e o rio Paraná possui uma, só que, querendo ou não,
A do Rio Paraná é a maior de todas, é a usina de Itaipu. E tem mais 4 usinas na Bacia Atlântica, que seria essa região aqui do litoral. O relevo do Paraná. Isso lembra que eu já citei anteriormente, que é muito importante, porque podemos ver que a porção leste do Paraná é uma porção que tem várias serras, ou seja, ela potencializa essa água para que ela atinja um maior potencial hidráulico ao lado oeste da questão, que seria ao lado do Rio Paraná. Aqui podemos ver por que aquelas bacias não escoam para adentro ao estado, né? Que são exorreicas, elas geralmente nascem aqui e já caem ao mar. Podemos ver o Rio Iguaçu, que o Rio Iguaçu é um sobrevivente. Ó. No seu tempo de formação, ainda formação dessas escarpas, o Rio Iguaçu conseguiu transpor essa escarpa e se formou aqui. Ó. Ou seja, senão ele também poderia ser um rio exorreico, mas ele conseguiu transpor essa escarpa através... ele veio aqui, bateu aqui e falou, opa, essa rocha aqui é muito dura, deixa eu ir procurando um caminho melhor para mim. Até que encontrou essa passagem aqui, conseguiu transpor esse planalto. Agora, mais específico, vou falar sobre a bacia hidrográfica do rio Ivaí, ó, pessoal. Preste bastante atenção que eu vou pedir um trabalho relacionado a essas bacias, ou seja, eu quero ou espero que estejam dentro desses parâmetros também. A bacia hidrográfica do rio Ivaí está localizada no estado do Paraná, com área de 35.845 km², sua latitude é de 23 graus, 10 minutos e 14 segundos, e 25 graus, 36 minutos e 11 segundos, e longitude de 53 graus, 43 minutos e 27 segundos, e 50 graus, 0 minutos e 43 segundos oeste. Essa bacia nasce da confluência do Rio dos Patos com o Rio São João, que são os principais rios que formam a bacia. O seu ponto zero está a 45 km ao norte do município de Tereza Cristina. Percorre 798 km até desaguar no Rio Paraná, entre o município de Querência do Norte na margem direita e na margem esquerda no município de Caraíma. O maior rio genuinamente paranaense, ou seja, o rio Ivaí, ele nasce, percorre e deságua dentro do território paranaense, diferente daquele rio Ribeira que eu falei para vocês, lembra? O rio Ribeira, que ele nasce no estado do Paraná, mas porém ele deságua na região de São Paulo. Aqui é só um mapa de localização desse rio, podemos analisar que ele tem o baixo e o alto curso desse rio, ou seja, o alto está a região mais declivosa do relevo, e o baixo está a região mais de planície, que é onde ele vai desaguar no Rio Paraná. Podemos ver aqui as principais cidades, que seriam a cidade de Tereza Cristina, que está no decorrer do rio, a cidade de Cândido de Abreu, Portubá, entre outros, Vila Rural, Paraíso. O padrão do canal do rio Ivaí. O rio Ivaí percorre diferentes direções até a sua foz. A sua nascente, formado pelo Rio dos Patos, passando pelo início propriamente dito do rio Ivaí até a estação de Ubá do Sul, a direção geral é de sul a norte, ou seja, ele nasce no Rio dos Patos e percorre de sul a norte, e faz o caminho inverso na questão do norte e sul. Deste ponto até a estação do Porto Paraíso do Norte, o rio segue a direção noroeste e daí em diante até desaguar no Rio Paraná a direção oeste. Ou seja, ele faz esse caminho aqui. Ó. Ou seja, ele nasce em sul e termina em oeste, desviando aqui a noroeste. Podemos ver que é um rio com águas bastante escuras devido ao tipo de solo que ele percorre.
Ele percorre muito solo roxo, muito solo de origem basáltica, assim, todos os sedimentos vão caindo aqui e aumentando a turbidez da água, a coloração. Aqui é uma imagem no tempo da cheia do rio Ivaí. A cobertura vegetal ao seu redor. A bacia do rio Ivaí apresenta uma extensa floresta constituída pela floresta estacional semidesidual, com 71,94% da área coberta. A floresta ombrófila mista, com 27,58%, a savana ou cerrado, que seria árvores de menor porte, ocupam 0,38%, e estepes, que seriam aqueles pequenos arbustos, ocupam 0,11% dessa totalidade. A floresta estacional semidesidual está presente ao longo do médio e baixo curso dessa bacia. Já a floresta ombrófila mista está presente em todo o alto curso e pouca parte do médio curso. O clima subtropical, temperatura média do mês mais frio, inferior a 18 graus. E a temperatura média do mês mais quente, acima de 22 graus Celsius. Com verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração de chuva no mês de verão. Contudo, sem estação seca definida. Aqui eu só trouxe uma imagem para demonstrar para vocês o que seria essa floresta estacional semidesidual, que seria uma árvore de grande porte, com árvores de pequeno porte e arbustos embaixo, e a floresta ombrófila mista, que seria a mistura de Mata Atlântica com araucárias. Alto e baixo porte. O potencial turístico dessa região da bacia do rio Ivaí. O município de Prudentópolis possui o ecoturismo, a partir do Salto São Francisco e Cachoeira Menor, e Salto São João, que é uma sequência de cachoeiras aqui muito bonita. Eu já vi também, eu conheço o local. Iretama possui explora esse potencial turístico através de estâncias e águas termais. Já viram falar daquele termas de Jurema lá, que possui a água sai do subsolo quente já, ou seja, eles com uma grande concentração de enxofre. O pessoal explora isso daí e com certeza explora muito bem, porque é muito caro para ir lá. Campo Mourão, através de parques e paisagens, o Parque Estadual Lago Azul, que é aquele perto da usina, o Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira, que é o conhecido Bosque, a Estação Ecológica do Cerrado, que é próximo ao Detran, e o Parque Municipal Parigor de Souza, que está naquele bairro. Em Faxinal, a Faxinal explora esse potencial através do ecoturismo também, através de Cachoeira da Fonte, Cachoeira do Chicão 3, Quedas das Três Barras, Cânion do Cruzeiro e Salto São Pedro. E Maringá, através de parques e paisagens. Maringá é muito conhecida por seu vasto número de árvores, parques, é muito legal, né? O principal parque de Maringá também é conhecido, o Parque do Ingá, o Parque Floresta dos Pioneiros, Parque Alfredo Nifre, Bosque das Gravieiras, Horto Florestal e Termas de Maringá. A população dessa bacia. A população total da unidade hidrográfica considerada é de 727.741 habitantes. Os principais municípios da bacia são Maringá, no divisor de água entre as bacias do rio Ivaí e do rio Pirapó, com população total de 357,77 habitantes. 357 mil. A população de Apucarana, também na divisa entre as bacias do rio Ivaí e do rio Pirapó, com população total de 120.919 habitantes. E Campo Mourão, com população total de 87.194 habitantes, tendo em vista que esses são dados do IBGE 2010. Agora, com certeza,
A população de Campo Mourão tá em 94 mil, 95 mil. A última vez que consultei o dado. Então já cresceu bastante essa população, ou seja, com maior população também, maior consumo dessa água, maior consumo da água da bacia, maior extração de água dos rios para consumo próprio e abastecimento em geral. Os principais usos da água. Para que serve essa água dessa bacia? Ou seja, para o abastecimento público, que gera em torno de 1.056 litros por segundo. O setor industrial, que consome 627 litros por segundo. O setor agrícola, questão de passar veneno, irrigação, consome 831 litros por segundo da água dessa bacia. O setor pecuário consome 803 litros por segundo, ou seja, é um total de 3.317 litros por segundo sendo extraídos dessa bacia. Aqui eu quero demonstrar para vocês, através desse perfil longitudinal, a questão para vocês terem ideia de qual a altitude desse relevo. Ou seja, da declividade de um ponto até o outro, até sua foz. Aqui a jusante, a montante e a jusante do rio. Aqui o rio Ivaí tem início aproximadamente a 360 metros, próximo quando ele tem a formação no Rio dos Patos e tal, e percorre essa área aqui, ó. Essa área é a mais declivosa, ou seja, aqui ela vai possuir o maior número de corredeiras, maior número de cachoeiras nesse rio, ou seja, uma maior velocidade também, ó. Olha as quedas que tem nessa região. E aqui vai ser quando ele está chegando à sua foz, já vai ser o período, vai ser aquela área de planalto suavizado, aonde ele vai percorrer de uma forma mais lenta até chegar em sua foz. Ou seja, tem um desnível bem alto aqui. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o principal eixo dessa aula, que seria demonstrar o que seria essa bacia hidrográfica. E eu quero pedir desculpa também, que tem alguns ruídos aqui atrás, que eu moro no sítio e daí as galinhas estão cantando aqui e fica difícil. Eu espero que vocês tenham compreendido e mais à frente eu vou passar umas atividades para vocês parecidas com essa do Rio Ivaí aqui. E forte abraço. Muito obrigado.